Assim como quase tudo na vida, o luto deve ter começo, meio e fim. E independente do estágio em que a pessoa esteja vivendo, a terapia pode ser uma forte aliada. O luto, de acordo com a ciência, é um processo, mas as pessoas reagem de forma diferente, algumas enfrentando bem a situação e lidando com a saudade tranquilamente, mas outras acabam perdendo o chão e até mesmo a vontade de viver. As pesquisas mostram que cerca de 20% da população mundial pode desenvolver o luto patológico, que também é chamado cientificamente de luto complicado. Mas como que o luto começa? De acordo com os teóricos, são 5 estágios e as pessoas podem apresentar pelo menos 2 deles. A primeira reação frente à morte é não querer acreditar. É a famosa negação, quando a pessoa diz que isso não pode estar acontecendo, é que a ficha ainda não caiu. Logo depois pode vir o sentimento de raiva, é aquele sentimento de protesto por considerar que a morte não é justa, sendo que tantas pessoas ruins poderiam ter morrido primeiro. E logo depois da raiva, o enlutado deseja agir, deseja desfazer a morte e por isso ele busca a religião. Ele pede para as forças divinas o retorno do morto ou então ele deseja barganhar algumas condições para que a morte ocorra. Como, por exemplo, uma pessoa que está em estágio terminal e pede para que naquele momento ela seja poupada para que possa ver os filhos crescendo e depois disso sim, ela pode ser levada. Lembrando que os estágios do luto são formas de lidar com a morte e eles podem aparecer antes mesmo da pessoa falecer. No caso de uma morte proeminente, como é o caso de uma pessoa que tem alguma doença degenerativa. O outro estágio, no caso o quarto, é o da depressão. Quando a pessoa já está meio que cansada de sentir raiva, ela deseja desistir da existência, se entrega à tristeza e se pergunta por que ela tem que se preocupar com tudo aquilo. E o último estágio do luto normal é a aceitação. Quando surgem alguns sentimentos de esperança e a pessoa se conscientiza que mesmo com a morte, depois dela vai ficar tudo bem. Ela começa a fazer planos para o futuro e se dá conta de que ela querendo ou não, a morte é inevitável para todos e aqueles que tentaram lutar contra a morte, como por exemplo os cientistas que desejavam a imortalidade, jamais tiveram sucesso. Então apenas lembrando que o ciclo normal do luto é esse: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Se você ficou de luto, você passou por algum deles? Na próxima vez nós vamos falar sobre o luto patológico. E não se esqueça que ter saúde mental é o seu melhor presente para si mesmo.